Olha, uma das grandes preocupações em grandes, pequenas cidades, metrópoles, né, com a violência urbana. E se tem uma praga, que infelizmente é uma realidade no Brasil, é o roubo, o furto, de telefone celular, algo que está espalhado. E hoje, uma pesquisa traz números sobre isso, né, e não só sobre isso, sobre as fraudes que acontecem também, muitas vezes usando esses bandidos os telefones celulares. O Renato está com a gente hoje para falar sobre esses dados da violência urbana e também sobre esse número divulgado de roubo de celular, que é algo que todo mundo, infelizmente, de uma hora ou outra, tem que lidar nas grandes cidades, pequenas cidades, médias cidades. E é uma tragédia, né, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Rô. Bom dia a todo Bom mundo que dia. nos segue aqui no Station, na Band News. Bom, a questão da violência urbana, com destaque para o roubo de celular, como apontado nessa pesquisa recente do Datafolha, divulgada hoje para o Fórum de Segurança Pública, tornou-se uma preocupação central das grandes cidades brasileiras, até muito mais do que cidades do interior, né? A pesquisa apontou hoje que 10% dos brasileiros, pouco menos de 10% dos brasileiros, já foram vítimas de roubo de celular, e tenho certeza que muitos ouvintes nossos já passaram por isso. Mas vamos entender, Barão e Rô, o que significa o impacto do roubo de celular, né? Nós, do Instituto Locomotiva, desenvolvemos há um ano atrás uma pesquisa em que mostrava que os brasileiros têm mais medo de ter o celular roubado do que a carteira roubada. E isso acontece por um motivo muito simples, né? O celular se tornou hoje uma extensão da vida da pessoa. Se o banco está dentro do celular, a agenda telefônica está dentro do celular. Para muitos brasileiros, em especial os brasileiros autônomos, o celular é um dos principais instrumentos de trabalho e, portanto, ter o celular roubado significa ter um prejuízo financeiro, não apenas o prejuízo material da perda do aparelho, mas o prejuízo dos contatos, de ter com quem falar, de receber aí um pedido de um cliente ou fazer os seus contatos profissionais como um todo. Então, na medida em que o celular ganha importância na vida das pessoas, o roubo do celular cresce como fonte de preocupação, inclusive, dos eleitores que vão entrar agora nesse processo de eleições municipais. Então, mesmo segurança sendo visto como uma preocupação a ser resolvida pelo governo do Estado, né? Vamos lembrar aí que a polícia militar é subordinada aos governadores. O que as pesquisas têm mostrado é que essa preocupação de violência urbana, em especial com relação ao roubo do celular, será uma das cobranças que os eleitores farão aos candidatos à prefeitura das grandes cidades do Brasil. E trazem um panorama da sensação de insegurança, não só nas grandes cidades, né, Renato, nas capitais, mas também no interior, onde o número é menor, é muito menor, mas também existe e é alto. Na comparação é menor, mas é alto também. Agora a gente tem registro de quase 5.000 tentativas de golpe por hora aqui no Brasil também, nessa pesquisa, né, Renato? A gente tem visto que ao roubar o celular, mas não só o roubo do celular, você fica ainda mais sujeito a ter os seus dados utilizados, né? Não é à toa que o governo federal lançou o programa Celular Seguro, que já tem mais de 2 milhões de cadastrados, um número que é relativamente pequeno, mas que tende a crescer aí com o crescimento da violência, para bloquear a utilização do celular, mas também dos aplicativos de segurança do celular. Mais cedo, aqui na Band News, se comentava o aviso que os Correios dão para as fraudes relacionadas ao SMS, que fale para os brasileiros que têm compras internacionais retidas aí pela Receita Federal a serviço do Correio, convidando os brasileiros a entrarem num determinado site que vem por SMS para desbloquear as suas compras internacionais, e que muitos desses casos são casos de fraude, por isso que o Correio pede para se baixar nas lojas virtuais os aplicativos oficial do Correio.
Mas o dado que mais me chamou a atenção, Barão e Roberta, nessa pesquisa do Datafolha, é que a maioria absoluta dos brasileiros afirmam que já deixaram de circular em algumas áreas com medo de serem assaltados. E isso sim entra num debate de ocupação da cidade, do tipo de cidade que o brasileiro espera ter a partir dos próximos anos, em que ele tem a liberdade de ir e vir e de andar por todos esses espaços. E, nesse sentido, os prefeitos passam a ser cobrados, em especial nas cidades que têm as guardas civis metropolitanas. Então, seja pela Guarda Civil Metropolitana, que, vamos lembrar, tem o desafio constitucional de proteger o patrimônio e não as pessoas, né? O patrimônio do município. Mesmo assim, o cidadão espera de um prefeito uma guarda municipal que cause essa sensação de segurança na opinião pública. O que nós estamos tentando fazer na coluna de hoje é relacionar um problema real com o efeito eleitoral que esse problema traz nas grandes cidades, não só na capital, como você bem disse, mas nas cidades aí com mais de 200 mil habitantes. Renato, sabe que aqui nos Estados Unidos você não tem tanto roubo de celular como tem no Brasil, mas tem muito golpe igual tem no Brasil. Só que os golpes, digamos assim, são mais toscos, são menos apurados, são menos inteligentes, menos sagazes do que os brasileiros. Por quê? Porque normalmente aparece uma foto daquela loira de cinema. Você quer conversar comigo, né? Chega aquela foto no SMS, no WhatsApp, você fala, por que eu vou querer conversar com alguém, né? Não, mas eu tenho alguma chance com essa loira deslumbrante. Lógico que é golpe, né? Você quer um emprego para trabalhar 2 horas e ganhar 5 milhões? Lógico que eu quero, mas é golpe, né? Então, digamos que é muito tosco, mas chega telefonema, chega todo tipo de absurdo. Então, para você ver que não é uma realidade só do Brasil. Só que, digamos que os golpistas brasileiros, na minha opinião, são muito mais espertos, é muito mais tentador a possibilidade de se apertar ali o botão e falar, não, realmente tem uma entrega no correio, sei lá eu. Tem golpe tosco também no Brasil, mas digamos que os daqui são muito mal feitos. Precisa exportar essa característica brasileira para os americanos aqui. Não sei se eles caem nisso, mas convenhamos, é muito mais fácil identificar que é golpe, viu, Renato? Barão, mas você sabe que tem uma razão para isso, né? O sistema bancário brasileiro ele é muito mais regulado, muito mais seguro do que no restante do mundo. Acreditem basicamente nisso, né? Então, para você conseguir fazer uma fraude bancária no Brasil, você precisa ter um número muito maior de dados aí dos usuários. E é por isso que nós temos verdadeiras centrais de fraude no Brasil. Outro dia eu fui abordado, eu recebi uma mensagem depois, uma ligação, falando que a minha conta do Bradesco estava fazendo transações estranhas, e foi dando os meus dados pessoais e tudo mais, e eu fazia perguntas e eles respondiam de uma maneira muito profissional. Só tem uma questão, Barão, eu não tenho conta no Bradesco. Então, agora, muitos milhões de brasileiros têm, né? Então, imagine o quanto que esses fraudadores utilizam o medo de ter um crime eletrônico, de estar fazendo um Pix falso, para, inclusive, servir como gancho aí para realizar, aí sim, uma fraude eletrônica. Na verdade, o Brasil não é para amadores, inclusive na estratégia das fraudes eletrônicas. E só para registrar que hoje o Ministério Público, Barão, e a Polícia Militar de São Paulo deflagraram uma operação, desarticulando uma operação criminosa que praticava golpes simulando sites reais de lojas grandes, de redes conhecidas. Então, piscava para você, por exemplo, no Instagram, um sapato com um valor de 1/3, mas é um sapato que existe, de uma loja que existe, você entra para comprar, se não estranhar nada ali no processo, né, do celular, acha que está comprando um produto que nunca vai receber. E hoje houve uma operação para desarticular essa quadrilha. Mais um golpe, tem muita gente caindo nele também, viu?
É difícil você segurar o dedo na hora de apertar ali, na dúvida e tal, não faça isso.